Os impactos das transformações tecnológicas, as transformações na sociedade, num dos departamentos mais importantes dentro de uma corporação, o de recursos humanos. No programa Rumo Certo de hoje, edição especial, nós vamos falar sobre RH 5.0. E aqui comigo uma entusiasta e experiente no assunto, Fernanda Consônia. Fernanda é administradora, ela costuma dizer que é apaixonada por gestão de pessoas e é diretora de recursos humanos de uma grande empresa também, de um grande grupo. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, participar aqui com vocês, né? É muito bom falar da nossa área, principalmente quando a gente é apaixonada por ela, né? Então, obrigada mesmo pelo convite, tá? Vamos falar aqui um pouquinho aí sobre pessoas, né? Ótimo. Sobre o RH estratégico dentro das organizações. Tão importante, né? Obrigado a você pela disponibilidade, por aceitar o nosso convite, a disponibilidade de tirar seu tempo, trocar ideias aqui com a gente também sobre esse assunto tão relevante, esse ativo tão relevante hoje nas empresas, né? Fernanda, queria conhecer um pouquinho mais de você, da Fernanda, administradora, da sua trajetória nesse trabalho e do trabalho que você desenvolve hoje como diretora de RH também. Conte um pouquinho pra gente. Legal. Bom, a história começou já faz algum tempinho, né? Já são 21 anos, né, dentro da área de gestão de pessoas. Então, eu tive o privilégio de trabalhar em grandes organizações, né? E em vários subsistemas de RH. Então, acredito muito que hoje a experiência que eu tenho, né, foi porque passei por cada momento dentro das organizações, desde organizações pequenas, aquelas que cresceram muito, né, e outras grandes, né, nas quais eu já iniciei, já era uma grande organização como essa que eu estou atualmente. Então, eu sou formada em administração de empresas, né, tenho uma pós-graduação aí na área de gestão de pessoas, fiz um curso de coach também, até porque hoje a gente só fala de pessoas, as pessoas são o centro, né, de todas as nossas atividades, e vários cursos aí relacionados aos subsistemas de RH, que a gente acha tão importante conhecer cada dia um pouquinho e tá trazendo para a empresa as novidades, o que o mundo tem feito em relação à gestão de pessoas, né? Então, estou aí há 21 anos trabalhando nesse setor, no qual realmente eu sou apaixonada. Então, e nessas 2 décadas aí, eu imagino que você tenha vivenciado, você viu e vivenciou muito essas transformações também no mercado de trabalho e nos RHs também, né? Porque houve uma mudança muito grande no tempo, né? Veio a digitalização, enfim, a transformação digital, mas hoje RHs realmente não são mais só para anotar dados, enfim, para contratações e tal. Queria que você me falasse um pouquinho dessa evolução que você viu nesses 20 anos dentro da gestão de pessoas nos RHs. Legal. Então, assim, acho que quando eu iniciei, nós estávamos muito focados nos processos admissionais, demissionais, né? A parte mais técnica, que é o famoso departamento pessoal, que não deixou de existir, né? Então, a gente veio lá da administração de pessoas, né? Onde o RH era responsável por admitir, demitir, fazer férias, e, enfim, ele não era parceiro do negócio, né? Era mais um processo dentro de uma empresa. Com o tempo, acho que com a evolução e com o entendimento dos gestores, da gestão, da cultura da empresa, nós fomos evoluindo juntos, né? Até que chegou esse momento onde o RH é realmente estratégico, parceiro do negócio, ajuda a solucionar problemas e trazer soluções, né, para o negócio e fazer com que a empresa cresça. Então, começamos desde dos primórdios lá, onde nós éramos apenas um processo dentro de uma empresa. Depois veio uma segunda etapa ali, que foi a parte de começar a fazer uma integração, né, uma avaliação de perfil. Depois foi evoluindo um pouquinho mais, até chegarmos no 4.0, que era onde você buscava dados, né, para ajudar no crescimento da empresa, para trazer informações mais precisas e não de cunho humano, o famoso feeling, né? E chegamos agora no 5.0, que é a pessoa no centro de tudo. Então, acho que o mais importante hoje, o que eu acho mais bacana, é que é essa fase que a gente está vivendo, é você preparar seus times de RH
para analisar dados, né? Nós passamos a fazer parte dessa análise, porque nada adianta se a gente tiver tudo esse monte de dados, se a gente não estiver preparado para fazer uma análise disso, né? E o 5.0 veio aí para falar também de saúde mental, de pessoas felizes, né? Pessoas felizes, elas entregam mais, quando ela está satisfeita no ambiente de trabalho, tudo acontece de forma mais leve, e o RH vem para dar esse apoio, analisar dados, traçar estratégias, buscar recursos para que isso aconteça e que realmente a empresa cresça, né? Ótimo. Não, quero entender um pouquinho mais do RH 5.0 aí para frente, porque essa é uma questão muito instigante mesmo, né, da valorização do profissional enquanto pessoa. Mas antes um pouquinho, quero voltar nessa coisa quase que cronológica aí. Por que você deu essa mudança? O que você acha, enfim, na sua avaliação, de que foi mudando, mais do que a questão da tecnologia, né, dos processos, mas porque houve um profissional mais exigente que, enfim, foi colocado mais para discussão essa questão de habilidades pessoais do que técnicas. Como é que se deu essa evolução? Ou foi o mercado que exigiu isso? Como é que você viu isso? Na verdade, hoje nós evoluímos como um todo, né? Então as empresas evoluíram, as pessoas evoluíram, e aí a gente fala muito nas novas gerações, né? E as novas gerações, elas conhecem muito de tecnologia, mais do que a gente, né? Você pegar hoje uma criança, ela já nasce com um tablet na mão, brincando num joguinho, assistindo algo. E como pais, nós começamos a instigar isso nos nossos filhos, que eles precisam perguntar o porquê. A educação mudou também, né? Então as pessoas são muito hoje questionadoras, e nós deixamos de fazer atividades ali igual tempos modernos, né? Que era só colocar uma pecinha, era aquele trabalho igual o dia todo, para atividades diferentes, multifunções, multitarefas. E as pessoas começaram a evoluir na forma de pensamentos, né? Houve um movimento de algumas práticas em algumas empresas que já começaram a olhar a pessoa como centro, e que toda atividade dependia de uma pessoa, né? Nós passamos por evoluções, né? Não só a industrial. E aí, com isso, o RH e as empresas tiveram que se adaptar a esse novo movimento. E hoje a gente fala muito aí do mundo VUCA, né, que é uma realidade, é tudo muito volátil, né, tudo muito rápido, tudo acontece de forma muito rápida, e a gente tem que se preparar para isso. E as pessoas, sim, mudaram, e mudaram muito. Se a gente pensar lá no tempo dos nossos avós, onde o patrão era o chefe, né, quem demandava, e você apenas cumpria com a sua obrigação. Hoje, não. Hoje ele passa a ser um parceiro seu, é um gestor que vai te apoiar na sua progressão de carreira. Todo mundo quer evoluir, né? Seja na sua área técnica mesmo, porque muita gente não quer ser gestor, não quer mudar de área, ou seja, nessa mudança aí, nessa carreira Y, né? Mas, então, tudo mudou. O mundo mudou, as pessoas mudaram, nós somos diferentes. A galerinha jovem que vem aí traz muito desafio, muito mesmo, porque para eles a felicidade e o bem-estar está em primeiro lugar. As facilidades, né? Porque hoje a gente pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. E isso faz com que as empresas se adaptem a essa nova geração, né? E hoje a gente tem várias gerações dentro de uma mesma empresa, né? E o RH tem que apoiar aí atender as necessidades de cada uma delas, que são diferentes, né? Ótimo. Não, então, ótimo, está feito esse diagnóstico, né? Houve uma mudança também do lado do empregado, né? Ou enfim, do colaborador, quis dizer, do lado das empresas também, há uma necessidade. Está claro isso, mas eu pergunto qual é o cenário que a gente tem hoje. As empresas entenderam esse movimento? Eu digo, no Brasil, a gente tem muito o que fazer nesse sentido ainda? A gente vê muita empresa, muito RH tradicional ainda? Muito, muito. Principalmente quando a gente vai para empresas... Existem muitas empresas que são muito tradicionais ainda. Empresas familiares, empresas menores, né? E ter um RH estratégico não significa você ter muitas pessoas, né? É lógico,
o nosso conhecimento tem que ser um tanto quanto generalista, você tem que conhecer um pouco de cada coisa, né? Hoje eu sempre brinco que quando eu olho um currículo para a área de RH, Fernanda, foco muito mais no conhecimento que ela teve com cursos, com aprendizado, com diferentes experiências em empresas, do que com uma graduação e uma pós-graduação, né? Porque, lógico, a graduação ela vai te fazer aprender a estudar, aprender a pensar de uma forma diferente, mas não é isso que vai fazer o profissional, né? Então, a gente tem muito caminho e eu não vou dizer só no Brasil, acho que a gente tem muito caminho ainda pela frente, muita resistência nessa mudança, né? A gente ainda tem pessoas que pensam, né, que aqui é uma empresa, eu mando, você obedece. Só que, tudo bem, a gente tem sim, né, as regras do negócio, o que deve ser seguido, mas, como eu disse lá no início da nossa conversa, pessoas que se sentem felizes, engajadas, elas vão contribuir muito mais com o seu negócio, mesmo que seja uma indústria onde a pessoa faz apenas uma atividade. Ela vai realizar essa atividade de forma mais rápida, ela vai te fazer uma entrega diferenciada. Ela não vai ser um detrator do seu negócio, então, digamos que você vai precisar contratar mais pessoas. Com certeza essa pessoa vai indicar, essa pessoa vai falar do seu negócio, da sua empresa, de forma diferenciada. Então, sim, a gente tem muito que evoluir ainda, não só nesse pensamento de colocar a pessoa no centro de tudo, né? Mas também que o RH tem que ser o seu braço direito na estratégia de negócio. Agora, você falou aí de métricas, de certa forma, que é possível mensurar, né, o quanto o RH 5.0 ele contribui até para a produtividade, enfim, para os resultados, né? Eu queria saber qual é o ponto que ele mais traz de benefício. É mais fidelidade, talvez, do colaborador? É mais engajamento? É resultado mesmo lá na receita? Onde é que vocês conseguem visualizar? Ou é tudo um pouco também, né? É tudo isso. É tudo isso. Quando você... vamos pensar aqui no processo completo de RH, né? Você vai começar no início de tudo, que é na atração de pessoas, né? Então, você vai ter ali o seu digamos que você consiga ter isso, porque realmente nem todo produto te entrega tudo que você quer, né? Então, você vai ter partes de produtos. Então, digamos que você contrate um software ali de recrutamento e seleção, onde ele vai utilizar a inteligência artificial para ver perfil de pessoas, onde ele vai colocar as melhores pessoas nos melhores cargos. Então, você vai ter ali o processo de atração, onde você vai trazer ali o colaborador, né, pessoas interessadas em fazer parte da sua empresa. Então, começa ali a experiência do candidato, que é a primeira fase, é você vender bem a sua empresa, é você ter fases que animam a pessoa a participar desse processo. Só que antes disso, você já fez toda uma propaganda do seu negócio, com certeza. Você já está lá no LinkedIn, no Instagram, nas redes sociais como um todo, mostrando um pouquinho da cultura da sua empresa para fazer essas pessoas se interessarem. Uhum. E aí, nesse primeiro momento, quando você coloca seu time de atração ali, né, de recrutamento e seleção, é onde você começa a pegar insights da pessoa que está chegando aí para você, né? Então, você já vai ter ali qual que é o perfil dela, onde ela se adequa mais, né? Se tá ok ou não com o cargo e com o gestor, você consegue cruzar essas informações. E aí você tem a experiência do candidato também que não passou. Então, hoje a gente coloca ali uma pesquisa de NPS para saber como que foi a entrevista, o que ele achou da empresa, se ele indicaria esse processo seletivo para uma outra pessoa. Então, aí você já começa com alguns dados, né? Quando essa pessoa vem para dentro, você tem ali a recepção dessa pessoa, né? Você vai fazer um programa ali para recebê-lo bem, para falar sobre a sua empresa, continuar vendendo a sua empresa, né? O quanto é legal trabalhar aqui, o quanto é bom, o que a empresa oferece, né? Qual é a cultura da empresa. Depois disso, você passa por uma avaliação de experiência, onde você vai ali alinhar as pontas, né? O que está sendo legal, o que não está sendo legal. E esse processo você já está construindo informações, né? Depois você vai ali para uma avaliação anual. Algumas empresas fazem ela anual, outras fazem semestral, e aí vai depender de cada empresa e como ela quer trabalhar a avaliação de desempenho de um colaborador. Seja linkado
a uma promoção ou não, né? Eu, particularmente, acho que a avaliação de desempenho ela tem que pensar em carreira e não em remuneração, porque você consegue tirar do gestor e do colaborador os pontos necessários para desenvolver a pessoa, né? Sem falar em remuneração. E uma pesquisa de clima. E quando você vai juntando todos esses dados, você pode, por exemplo, entender por que você tem um turnover tão alto em certo grupo dentro da sua organização, né? O que acontece? Como que ele entrou? O que ele esperava da empresa? Aí eu faço a pessoa está saindo, uma entrevista de desligamento, por que ela saiu, teve uma avaliação de clima, teve uma avaliação de desempenho, aí você começa a ter essas informações para entender o cenário. Então, mais uma vez, não é um feeling do RH. Ela saiu porque ela achou um salário maior. Mas o que de fato fez ela olhar para o mercado de trabalho? Muitas pessoas saem por remuneração. Mas o que de fato fez essa pessoa olhar para o mercado de trabalho e aceitar uma conversa com outra empresa, né? Então, ali você começa a ter informações importantíssimas, valiosas, ricas, né? E como eu disse no começo, o importante é você ter. Se você não pode ter um software para cada coisa, né? E você vai trabalhar ali com o seu Excel, de qualquer maneira, eu acho que nesse momento o importante é você ter ali um BI, né? Onde ele compila todas as informações, mesmo que seja do Excel, numa planilha, mas que você consiga cruzar esses dados, né? E trazer para o seu CEO ou para a sua presidência o que realmente está acontecendo dentro dessa organização, né? E com isso você, com todos esses, lógico, tem muito mais, né, que o RH faz, mas com isso você consegue ali observar as pessoas, mais uma vez, as pessoas no centro de tudo, e o que está acontecendo. Porque tudo isso, aí você me perguntou, mas isso também vai para a parte de crescimento financeiro da empresa? Sim. Se eu diminuo a rotatividade, eu diminuo as despesas com isso, né? Todo o processo tem um custo. Tem o custo do profissional que está atendendo, tem o custo de você ensinar a pessoa novamente, tem o custo dela se adaptar à empresa. Então, não é só um custo de rescisão, de valor de rescisão, de folha de pagamento. E a perda também de conhecimento que a empresa tem, né? Quando uma pessoa sai, ela leva os conhecimentos junto com ela. E tudo tem que começar novamente, né? Então, é através dessas informações aí que a gente apoia a nossa empresa a crescer cada dia mais. Muito bom. Quero saber um pouco mais desses detalhes, do quanto a tecnologia ajuda, mas não substitui também, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho, continuar nessa conversa? Eu sei que a gente tem muito mais, você tem muito mais para oferecer para a gente aí, viu? Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta a conversar já, tá bom, Fernanda? Tá bom. Você também de casa, sugiro e peço que você continue aqui com a gente para a gente falar muito mais ainda sobre esse importante ativo nas corporações, que é o pessoal, o lado humano dos trabalhadores. Certo? Rumo Certo, edição especial, volta já. Rumo Certo de volta. Hoje nós estamos falando sobre um ativo importantíssimo nas empresas, que é o capital humano, falando sobre gestão de pessoas e da evolução. A gente está aí no RH 5.0. Quem sabe tudo sobre isso, está aqui comigo nessa conversa, é Fernanda Consone, que é administradora de empresas, diretora de RH, apaixonada por gestão. Disse isso no começo, vou dizer a cada vez que nos apresentarmos aqui, de certa forma, porque isso é tão importante, né, Fernanda? Tão produtivo, tão resultado também, né, para o dia a dia, para as empresas. Então, e a gente falava ali, você fez referência à facilidade que a tecnologia hoje dá em todo esse processo, né? Um processo de gerenciamento lá, de gestão de pessoas dentro de uma corporação. E a tecnologia vem para facilitar, ela não substitui. De qualquer forma, a relação humanizada continua sendo muito importante, né? Eu digo porque numa micro e pequena empresa, por exemplo, que talvez não possa investir num software, mas isso dá para fazer no dia a dia ou de alguma maneira começar, né, Fernanda? Sim, a gestão de pessoas humanizada, como você diz, é muito mais importante do que qualquer software. Você entender o ser humano e apoiá-lo nas suas necessidades
é o que vai fazer o seu negócio realmente ir para frente, né? Então, quando a gente fala de empresas menores, onde às vezes há uma dificuldade aí de uma contratação, de um software, e às vezes não há nem necessidade, né? Pensando por um lado, uma empresa ali que tem 3, 4 funcionários, uma pessoa que está começando, né? Então, acho que a principal, às vezes eu não consigo nem ter um RH dentro da minha empresa. Mas quando eu não tenho um RH dentro da minha empresa, eu preciso ensinar as pessoas a gerir pessoas, né? A entender o que a pessoa precisa. E isso eu não estou dizendo para ser nem pai e nem mãe, não é isso, né? Mas é entender a necessidade de cada colaborador que está ali dentro da nossa empresa, né? Então, o próprio dono, ele pode estudar sobre isso. E existem hoje nós estamos num mundo onde informação é o que não falta. Então, canais no YouTube falando sobre gestão humanizada, canais no YouTube falando sobre gestão de pessoas, as pessoas no centro de tudo isso, existe livros, então existe de forma gratuita, o próprio Sebrae mesmo tem isso, né? Algumas atividades relacionadas à gestão de pessoas. Então, o fato é você entender aonde você quer ir, aonde você quer chegar, e que para que você chegue nesse lugar, você vai precisar de pessoas, né? São essas pessoas que você precisa valorizar, entender, colocá-la no lugar adequado para que ela possa te apoiar a chegar nesse tão desejado lugar, a fazer a sua empresa crescer, a fazer melhorar seus processos, né? A fazer um atendimento legal, porque, mais uma vez, uma pessoa feliz com certeza vai fazer o seu cliente feliz também. Então, nós, como empresa, como gestores, como donos do negócio, precisamos entender que essa pessoa precisa estar no centro de tudo, né? Muito mais do que um software de gestão. Fernanda, agora como que a gente consegue o equilíbrio entre o pragmatismo, tanto da corporação quanto do colaborador também, né? Porque o colaborador, claro, cada vez, e essa nova geração, cada vez quer ser mais feliz e se não for aqui, ela procura outro lugar. Mas, é claro, a gente tem que ser pragmático e que o salário, o benefício também são importantes, né? E assim como para a empresa também manter o colaborador feliz é importante, mas ele precisa também de resultados, se estabelece metas, né? Eu digo, como esse RH moderno, o RH 5.0 consegue trabalhar com esse equilíbrio entre a satisfação e o resultado ao mesmo tempo. Uma coisa eu sei que é consequência da outra, mas como é que se dá isso de forma orgânica dentro das corporações? É a gente trabalhar a cultura da empresa como um todo, né? Nem todo resultado vem de algo financeiro. Quando você consegue vender sua empresa para uma pessoa que trabalha nela, que a sua empresa é uma empresa legal, que ela pensa em você, que ela te apoia nas suas necessidades, e não estou falando em necessidades financeiras, eu estou falando, eu tenho um filho pequeno, preciso participar de uma reunião na escola, e eu tenho essa possibilidade de conversar com o meu gestor, para, mesmo que for um banco de horas, para eu poder pegar agora, não ter aquele medo de conversar, sabe? Antigamente a gente tinha muito medo de chegar no nosso gestor, como que eu vou pedir para sair, para resolver um problema particular? Né? Então, essa abertura, e também não estou dizendo que assim, não é tudo sim, né? A gente não pode fazer tudo sim, porque nós somos uma empresa, né? Mas quando a gente vende isso de uma forma leve, tudo se ajeita, né? Com o andar da carruagem, as abóboras se ajeitam, né? Então, quando você consegue ali vender isso para o seu colaborador, fazer com que ele vista a sua camisa, essa cultura que a sua empresa vai criando é muito mais do que um benefício financeiro. É lógico, se você tiver num momento que você consiga premiar por metas, né, fazer algo diferente, legal. Se não, você pode fazer um evento no final do mês que você bateu a meta, comemorar, entregar um brindezinho significativo, mas que agradecer essa pessoa pelo trabalho realizado, tudo isso vai compondo essa felicidade no trabalho, né? E tudo isso vai ajudando e engajando o colaborador. E quando você conseguir chegar a sua empresa conseguir chegar naquele patamar financeiro que você consiga retribuir, que isso seja de forma orgânica e não pedida. Porque geralmente quando a pessoa vem pedir, algo já está acontecendo,
né? Algum movimento já está acontecendo. E o ser humano gosta de ser surpreendido, né? Então, quando você consegue entregar sem que ele peça isso a você, é muito mais legal. Então, assim, você criar uma cultura dentro da sua organização, você buscar fazer algo diferente. E é igual eu falei, às vezes a gente é meio confundido que o RH é o lugar das festinhas. Não é isso. É que são formas de retribuir o trabalho realizado com algo de um menor valor, né? Mas é um valor sentimental, é um valor que eu faço a Fernanda se sentir realmente prestigiada pelo trabalho. Se a gente pensar nos supermercados, e isso até hoje acontece, não tem lá o funcionário do mês, e as pessoas adoravam ter ela lá no quadrinho do funcionário do mês. E se você for pensar aí na remuneração de uma pessoa de supermercado, que é um pouco menor, e ela fica feliz e você vê pessoas ali com muito tempo dentro do supermercado, trabalhando há anos no supermercado. Então é esse sentimento de que ele faz parte do seu negócio. Ele não é apenas um empregado que cumpre as suas ações acordadas ali com o seu gestor. Ele faz parte. O trabalho dele bem feito é dar sentido ao trabalho dele, mesmo em qualquer cadeira que ele se sente, que ele esteja sentado, né? Se ele for o repositor, se ele for o padeiro, se ele for o coordenador, se ele for a pessoa das frutas, do açougue. Então, ele tem que dar sentido à atividade que ele executa ali. Porque se ele fizer bem esse trabalho, o que vai acontecer? É você vender a sua empresa, né? E no momento certo, você também premiá-lo, né? Se possível for. E essas premiações não precisam ser lá grandes remunerações, mas se for possível, você estipular uma meta e se essa meta é cumprida, você pagar algo. E hoje pagar algo, existem várias modalidades como você pagar e não influenciar muito aí no seu financeiro. Né? Existem cartões corporativos, existem os brindes, existem as festinhas comemorativas e tudo isso faz parte, né? Tudo isso vai ajudar e muito aí nessa felicidade do trabalho que eu sempre falo e que eu tenho até um livro de cabeceira que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu amo esse livro e indico para todo mundo. Você tá aí com ele à mão? Pode mostrar, não? Tô. Ele é um indicativo. Na minha cabeceira, ó. É uma referência. Esse aqui é um livro bem conhecido e é muito bacana, são estudos que falam sobre a felicidade das pessoas nas organizações e o quão essa felicidade muda o seu ambiente. São elementos, é estudar, é buscar informação, é conhecimento, tudo é válido nesse sentido, né? Mas eu te pergunto, a permanência de um colaborador numa empresa, ela é um indicativo de que a gente está no caminho certo? Não necessariamente, talvez, porque pode ser por uma extrema necessidade do colaborador, né? Voltando àquela questão pragmática. E ainda nessa pergunta, quais são os indicativos, então, os sintomas de que eu, enquanto empresário, preciso pensar melhor nesse meu ativo forte, que é a pessoa, que é o colaborador? Onde é que a gente começa a perceber de que realmente precisa mudar, preciso ter uma outra visão, e é mais do que o benefício, é mais do que o salário, é também, mas enfim, precisa fazer alguma coisa aqui. Onde é que está o indicativo? Acho que a gente precisa começar a pensar na produtividade dessa pessoa. Sim, se a pessoa é produtiva e está há muito tempo no trabalho, é um indicativo, sim, que a sua empresa é um ambiente legal para se trabalhar, né? Quando você começa a receber, assim, acho que são percepções, muda muito de empresa para empresa, né? Mas são percepções assim, se um colaborador começa a cair a sua produtividade, se ele começa a apresentar muito atestado, vamos pensar em empresas pequenas e uma pessoa faz muita diferença no dia a dia, né? Se ele não vem, se ele não está presente, né? Então, se ele começa a faltar demais, se ele começa a reclamar de algo demais, você começa a sentir que tem alguma coisa que está diferente, né? Então, assim, nós como gestores, devemos, né, delegar as atividades e confiar, mas nunca delargar, né? Então, você sempre tem que estar ali voltando, e daí como foi, tá feito. Existem muitas ferramentas hoje para fazer isso, pensando em empresas um pouco maiores, você pode acompanhar através de um Trello, você pode acompanhar
nas suas deles, suas reuniões diárias, antes do time, mas você começa a perceber, geralmente, na baixa produtividade das pessoas, né? As pessoas começam a dar sinais de que as coisas não estão bem antes de sair da sua empresa. Ninguém sai do dia para a noite. Como eu disse, alguma coisa aconteceu para ele olhar o mercado de trabalho. E quando você, de fato, conhece a sua equipe, e aí vamos para as grandes organizações, o RH ele não consegue estar presente. A empresa onde eu estou hoje atualmente tem cerca de 1.400 colaboradores. O RH, por mais que eu tenha um RH em cada unidade, a gente não consegue estar presente em todos os times e nem em todos os momentos. Então a gente precisa preparar o gestor dessas pessoas, né, para estar à frente dessas pessoas como RH. Ele vai fazer a gestão das pessoas do time dele e vai trazer essas informações para a gente para que a gente possa apoiá-lo, né, no que deve ser feito, né, no que pode ser feito, quais as possibilidades. Então, a gente preparar as pessoas que estão à frente de pessoas para entender o que está se passando. Muitas vezes, às vezes as coisas chegam no RH quando tudo já está acabado, né? Então, assim, a pessoa está saindo porque arrumou um trabalho que receba mais. Mas por quê? Porque essa pessoa tem um filho pequeno, está tendo condições de criar essa criança. E por que a gente não sabe disso? Né? Porque a gente poderia ter feito algo por essa pessoa. Então, assim, todo mundo tem que estar na mesma sintonia. Desde o CEO da empresa até o chão de fábrica, a pessoa qualquer pessoa tem que estar dentro da mesma sintonia. Porque as melhores ideias estão com as pessoas que executam as atividades, que estão no dia a dia do negócio, né? Então, essas pessoas têm que estar ali na sua mesma sintonia. Você tem que ter um canal aberto com o RH, você não pode ter um RH que não recebe, que não acolhe, que não conversa, ou um gestor, né, para aqueles casos de empresas menores que acaba não tendo seu RH. Então, você sempre tem que estar com as suas portas abertas para acolher essa pessoa e entender a necessidade dela. É claro, nós estamos falando de seres humanos são falhos, a gente vai ter sim profissionais excelentes e profissionais que realmente a gente não vai conseguir colocá-lo na nossa cultura, né? E aí você também, através de dados, você tem que ver que não é a hora mais desse colaborador estar com você, né? Então, tudo assim, bem, né? Existe as duas vias, né? Não, e tudo bem. E como você falou lá no início também, mesmo na saída, né, é preciso ter uma relação humanizada, porque esse colaborador também vai levar essa vivência, essa ideia por onde ele passar, e isso é produtivo de alguma maneira, né? Sim, quem nunca teve uma empresa e fala de coração dela? Você já saiu de lá há tempo e fala, poxa, aquela empresa era boa para se trabalhar. Então, assim, quando você muda a cultura da sua empresa, é isso. Ótimo. Eu quero falar um pouco mais dos desafios aí para lideranças, né, que são referências, né, e também de processos e tendências. Mas a gente vai para o terceiro bloco. Aí lá, no terceiro bloco, a gente vai entrar um pouco mais sobre isso, tá bom? Nesse assunto. Tá bom. A gente faz um intervalo rapidinho, volta já já. Para você de casa também, o recado. A gente faz um intervalo rapidinho aqui no Rumo Certo, edição especial dessa semana, e volta já já. De volta com o Rumo Certo, agora para o terceiro e último bloco da edição especial dessa semana. A gente está conversando sobre gestão de pessoas. Aqui comigo, Fernanda Consoni. A Fernanda é administradora de empresas, eu vou dizer mais uma vez, apaixonada por pessoas, por isso que ela está aqui compartilhando tanto conhecimento, tanta ideia boa para a gente aí também. Fernanda, terminamos o último bloco falando do desafio das lideranças, né, dos gestores, nesse processo de humanização e de gestão de pessoas. E eu te pergunto sobre isso mesmo, qual é o desafio das lideranças, porque elas são uma referência, né? E também dos processos, né? Que se os processos estiverem bem definidos, talvez o trabalho flua melhor, dê mais satisfação para o colaborador, mais resultado para a empresa, né? Nesses dois pontos, liderança e processo, quanto são importantes nesse novo momento que a gente vive de recursos humanos? Assim, ninguém gosta de estar em um ambiente desorganizado,
né? Isso é na nossa vida, não só no trabalho. Então, quanto mais processos bem definidos nós temos dentro da empresa, é muito mais fácil do gestor gerir a sua equipe, né? E aí é lógico, ele vai ter que aprender a administrar conflitos, porque pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes. Ele vai ter que aprender a engajar a equipe em prol de algo, né? Então, às vezes a gente até se pega gestores fazendo... Os gestores administram suas equipes de forma diferente, né? Mas às vezes a gente se pega eles fazendo algumas atividades ali com a equipe que às vezes a gente pensa, nossa, tá tão desalinhado com o que a gente desenhou. Mas é bacana porque é a forma que ele encontrou de engajar o time dele, de fazer o time dele trabalhar para ele, né? Porque se você verifica, muita gente fala, e eu sou bem certa disso também gosto de falar isso, que as pessoas elas se demitem do gestor, muitas vezes, não é da empresa. Porque é para esse gestor que ela presta informações, né? É para esse gestor que ele faz algo. Então ele entende que o gestor é a cabeça da companhia, né? Então a Fernanda, ela é a dona do negócio, né? Então ela é para ela que eu devo explicações, é para ela que eu vou trabalhar minhas rotinas, né? Com ela que eu vou conversar. Então, ele não vai passar da Fernanda para falar com o CEO da empresa ou algo nesse sentido, né? Então, esses gestores precisam estar preparados para ganhar os times dele, né? Então, esse time tem que estar muito... E o gestor tem que estar muito alinhado com a organização, que tem que estar muito alinhado com a sua equipe. Então, esse é o grande desafio. Então, se você falasse aí na parte de educação corporativa, por onde você começaria? Eu começaria trabalhando os gestores, né? Eles precisam ter essa cultura de feedback, porque também não adianta nada você reclama do seu colaborador, daí eu pergunto, mas você já conversou com ele? Não. Qual o momento que você teve com ele? Qual o momento que você explicou para ele? Porque é diferente de você ensinar uma tarefa, né? Eu te ensino a fazer algo, aí eu volto novamente, pergunto se está tudo ok, e depois eu nunca mais volto para saber se você aprendeu, se você está gostando, porque às vezes tem as pessoas certas no lugar certo, às vezes eu posso estar te dando uma atividade que você não está feliz, mas do lado tem uma outra atividade que você gostaria muito de fazer. Então, você fazer com que os gestores entendam a necessidade. Quando eu falo necessidade, é do trabalho também. O que a pessoa é prazeroso para a pessoa fazer? Nem sempre a gente vai fazer tudo que é prazeroso, mas ter ali gotinhas de prazer ali no seu trabalho é muito bom, né? Não só fazer, até porque se você tiver rotinas apenas que você não goste, você vai sair, você não vai ficar mais, não é mesmo? Então, é preparar esses gestores para esse momento com as equipes. E o quanto é importante, como se trabalha também, o relacionamento entre os colaboradores, né? Porque às vezes é muito colaborador ficar se comparando, talvez também isso pode ser improdutivo. Por outro lado, alguns podem ter alguns, não sei se posso chamar de privilégios, que também é desmotivante para outros. Como é que se dá esse equilíbrio? Ao mesmo tempo, né? Tem que equiparar todo mundo. É lógico, tem gente que tem diferenciais, tem potenciais diferentes, né? E que precisam ser valorizados. Mas isso também, eu imagino, para gestor é um grande desafio e o quanto isso é importante para a produtividade, essa harmonia dentro de uma corporação, de uma empresa pequena que seja, vamos pensar em um salão de beleza, numa padaria, num mercadinho que seja, as equipes têm que estar harmônicas, né, também, né, Fernanda? Harmônicas, cada vez mais harmônicas, né? E nós somos seres humanos, né? Então, nós vamos ser tendenciosos, né? Muitas vezes nós vamos gostar mais de um do que do outro, porque faz mais o seu perfil, o seu jeito. Tem pessoas com muito mais iniciativa que as outras, né? E daí a gente volta, precisa procurar a pessoa que está à frente desse time, para que ele entenda que pessoas são diferentes e têm necessidades diferentes. E se ele está cumprindo bem o papel dele dentro do que foi proposto, nós temos que tratá-lo da mesma forma que você trata a pessoa que você se identifica mais. E aí, quando eu volto no que eu falei, quando a gente vai para uma avaliação de desempenho, por que não atrelar isso a uma remuneração, né?
Porque se eu vou para uma avaliação de desempenho atrelado à remuneração, eu, como gestor e ser humano, eu posso ser tendencioso a não dar uma nota baixa, né? A Fernanda precisa melhorar a comunicação dela. Poxa, mas eu vou dar uma nota baixa para a comunicação da Fernanda, sendo que ela é tão boa em outros aspectos. Então, eu vou dar uma nota boa aqui para ela e depois eu converso com ela, ou não, deixo quieto, porque eu posso desmotivá-la, ela vai ver que realmente ela não vai receber lá o bônus dela por conta disso. Então, eu não consigo ter algo realmente honesto, sério, né? Então, como que eu vou desenvolver a Fernanda na comunicação dela se eu não falar isso para ela? Se eu não fazer um plano de desenvolvimento com ela? E a gente tem essa tendência, eu gosto da Fernanda, não vou prejudicá-la, porque se ela não vai receber o bônus, né, LR ou qualquer, né, ou presente do final do ano, porque eu avaliei ela ruim. Então, assim, quando a gente faz as pessoas entenderem que essa avaliação é para o crescimento dela, e mais uma vez, nós precisamos vender muito bem isso enquanto gestores, enquanto, né, RHs, né? A avaliação de desempenho é para o seu crescimento profissional, não é nada pessoal. Porque você tem limitações, todos nós temos limitações, todos nós podemos ser trabalhados, nós evoluímos e muito, né? E olha que legal você ter alguém olhando para você e falando do que você pode melhorar e te dando opções para como você fazer isso, né? Então, a gente vender muito bem. Então, assim, trazer essa harmonia dentro da organização é a pessoa mais alta dessa empresa, sendo ela um salão, como você disse, um mercado ou uma grande corporação, é de cima para baixo. Todo mundo tem que entender, todo mundo tem que estar na mesma frequência do rádio. Porque se um tiver em AM e outro FM, nós não vamos conseguir chegar no local almejado. Fernanda, pelo seu conhecimento no mercado, há algum setor ou segmento que se identifica mais ou que já está vivendo essa transformação do RH 5.0? Porque eu digo isso, primeiro porque você está em Maringá, no norte do Paraná, que é uma região forte, por exemplo, de cooperativas, né? Eu venho de Santa Catarina também, que é forte de cooperativa. Trabalhei muito tempo no segmento agro e eu via com muita transparência, com muita facilidade, esse engajamento de colaboradores que trabalham em cooperativas. Talvez não seja geral, mas era muito mais comum a gente encontrar isso nesse segmento. Eles tinham um amor por aquilo que faziam, enfim, tem uma outra relação. Talvez o corporativismo já traga isso. Mas trazendo aqui uma experiência minha, e até porque você está numa região forte nisso também, mas pergunto, há algum segmento em que já entendeu mais um pouco isso? Ou tem algum elemento de algum segmento, algum setor que favoreça ainda mais essa relação mais humanizada e mais produtiva nas empresas? Tá. Que bom que você falou que eu estou por aqui, porque a nossa cooperativa aqui em Maringá, né, que é Cocamar, eu já estudei muito ela, né, por fora. Para mim é um case de sucesso, porque lá nada não está atrelado ao financeiro. Você vê pessoas, eu já contratei gente dessa cooperativa, a pessoa estava lá mais de 20 anos e o salário dela relacionado ao mercado estava assim, muito longe, muito abaixo do que o mercado pagava. E aí eu comecei a prestar atenção no que fazia essa pessoa não sair de lá, né? Você está lá 20 anos, o salário é bem abaixo do mercado, a pessoa tem é muito boa no que ela faz. E aí eu comecei a estudar um pouquinho e a questionar as pessoas que eu conhecia, que trabalhavam nessa cooperativa, o porquê. Por que você fica nessa empresa se ela não remunera da forma que o mercado remunera, né? Porque lá eu tenho uma associação onde eu posso levar meus filhos, porque lá eu tenho uma cesta básica. Hoje é muito comum a gente ter os benefícios, mas um pouquinho de época, uns 5 anos atrás, essa cesta de benefícios que a gente oferece hoje não era igual, né? A maioria das empresas, elas pagavam o que o sindicato colocava em convenção coletiva, né? E o tanto que talvez venha de cooperativa mesmo, né? Porque ali são todos cooperados, são pessoas que ajudam, venha da cultura deles. Então, assim, as pessoas vestem a camisa daquele lugar e falam tão bem daquele lugar. Quando eles abrem vaga ali de aprendizagem, o tanto de pessoas que tem de inscrições para vaga de aprendiz, de inscrições para vaga de auxiliar de serviços gerais,
são muitas pessoas que querem estar ali. E ali, a escala de trabalho não é legal se você for pensar, você trabalha sábado, domingo, feriado, porque trabalha com o agro, né? E eu comecei a pensar, mas poxa, o que faz as pessoas se sentirem tão bem ali, né? E realmente era isso, é o cuidado do ser humano, né? É o cuidado que eles têm com o ser humano. Então lá eles têm assistente social, é lógico, eles trabalham com uma equipe de uma renda um pouco mais baixa, né? Então são necessidades diferentes. Mas eles têm um cuidado de olhar para o colaborador e para a família do colaborador. Então, quando esse colaborador chega com a cesta básica dentro da casa dele, a esposa, os filhos ficam muito felizes, né? Então, como que ele vai sair de lá e não vai ter mais aquilo, essa felicidade que ele tem na casa dele? E hoje, se eu for falar de RH 5.0, as empresas de tecnologia não tem como estar dentro disso. Realmente é um mercado muito desafiador para o RH, né? São pessoas extremamente, com a cabeça extremamente pensante, analítica, dados, informação, muito mercado, lógico, tem tido esse ano, aí, final do ano para cá, o layoff, né, das grandes empresas de tecnologia, que estão se adaptando também a esse novo cenário aí, de ter home, não ter home, volta, não volta, né? E então aconteceram, estão se reestruturando novamente pós-Covid, mas eu digo que o mercado de tecnologia é muito desafiador. As pessoas que aqui trabalham são muito desafiadoras e precisa ter um cuidado muito especial para que elas realmente se sintam em casa, né? Então eu colocaria hoje esse mercado como um mercado muito desafiador, que é o mercado que eu estou hoje, né? A transformação digital é um desafio grande, né? Porque a transformação é uma coisa, né? Porque é o que está aí disponível para a gente usar e tal. Precisa se pensar, e já está se pensando nisso, é na evolução digital, né? Que é usar a ferramenta com eficiência. E aí a gente já entra num outro papo aqui, eu diria. Mas eu queria saber contigo, a gente já concluindo, quase indo para o final, de que tendências a gente tem, então? O que a gente pode esperar, então, da relação das empresas com colaboradores? Que empreendedores, hoje, de todos os níveis, devem começar a se preocupar pensando já no futuro, porque isso tem que ser perene, né? É um processo que se faz, não é um projeto que se implanta, né? Quando se fala de gestão de pessoas. Então, como você vê o futuro disso, dessas relações? Até porque também tem toda uma questão social aí, de valores da sociedade que também contam para dentro da empresa, contam para a vivência das pessoas, não só dentro da empresa, mas nas famílias também, como você falou, que é uma máxima do cooperativismo, do associativismo, e que a gente tenha isso como referência também, né? Enfim, me alonguei aqui, mas a ideia é o que você pensa de tendência, de futuro aí, quando a gente fala dessas relações de trabalho? Hoje, nós estamos trabalhando muito nisso, eu acho que é um caminho muito longo, né? Mas nós precisamos hoje, como empresa, trabalhar a diversidade nas organizações, né? É você trabalhar a saúde mental, e o RH 5.0 vem com essa tendência, né? De você colocar as pessoas em lugares legais para se trabalhar. Então, trabalhar a saúde mental. O pós-pandemia nos trouxe alguns desafios, principalmente relacionados à saúde mental das pessoas, porque nesse momento a gente viveu muito sozinho e além de tudo, nós vamos ter logo colaboradores vindo dessa geração que ficou em casa, que estudou em casa, que se acostumou a não se relacionar com o outro de forma presencial, né? Então, porque é muito mais fácil você viver ali no seu mundo, você vai... hoje as pessoas respondem ali pelo WhatsApp, você não entende entonação de voz, não sabe se ele está brigando, se ele está feliz, se ele está triste. Então, a gente tem esse tipo de público para trabalhar agora, né? E o apoio aí, a parte de diversidade é o que vem mais com a parte de SG, né? Então, o pessoal falando muito sobre isso agora, né? A parte ambiental. Então, as pessoas, os colaboradores se preocupam, né? Essa nova geração, ela se preocupa se a sua empresa está fazendo algo pelo meio ambiente, se a sua empresa é inclusiva, né? E ser inclusivo não é
fazer campanhas nas redes sociais, que é a empresa inclusiva, é você mostrar que você realmente é. Eu sempre falo que a gente não precisa ficar colocando que nós somos uma empresa que a gente contrata pessoas com necessidades especiais, que a gente tem vagas afirmativas, porque a gente faz isso de forma orgânica. Nós sempre tivemos isso. Então, a gente tem vagas. As nossas vagas não diferem se é homem ou se é mulher, né? Se é preto ou se é branco. O que eu estou vendo em você, e isso, hoje, no ano passado, teve um congresso onde, falando de startups, né? E eles traziam para a gente um recrutamento de seleção, uma inteligência artificial, onde você não via a pessoa e não ouvia a voz era transformada. Para que você não fosse tendencioso a contratar homem, mulher, mais bonito, mais baixo, mais alto. Né? Então, eles já começaram a pensar nisso também, porque a gente sabe que ser inclusivo não é algo fácil para as pessoas. Às vezes as pessoas, além de tudo, tem a parte da empresa, se a empresa comporta, né? se as instalações dela comportam, né? Mas a gente tem se organizado para isso. Então, acho que são os principais desafios, a gente atender a necessidade dessa nova geração. Não, muito bom. Valem os alertas todos aí, né? E é preciso estar aberto para as mudanças e se preparar para elas, né? Com conhecimento é tudo. Fernanda, foi um prazer enorme conversar com você, um aprendizado tão grande também. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui na edição especial do Rumo Certo de hoje. Um abraço grande para você e que você volte mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em falar um pouquinho aqui da nossa área e estou à disposição para conversar, para falar sobre o SRH. Nós temos tantas coisas para falar sobre ele, né? E sempre que possível estarei por aqui. Muito bem, e muito obrigado a você de casa que acompanhou então essa edição especial do Rumo Certo de hoje. Um abraço grande para você, eu volto no próximo programa. Até mais.